Minha amiga veio me visitar para um longo fim de semana. E eu, uma mulher de 22 anos, não a deixarei ficar comigo novamente. Fomos amigas por menos de 3 meses antes de nos mudarmos para estados diferentes e continuarmos nossa amizade virtualmente até agora. A amizade era saudável, eu acho, com uma comunicação aberta. Tivemos nossas discordâncias, mas geralmente conversávamos sobre elas e seguíamos em frente. A maioria dessas discordâncias girava em torno dela acreditar que eu não me abria o suficiente, e para mim, ela fazia coisas que eram às vezes desconsideradas, como sentir ciúmes dos meus amigos de longa data na frente deles e ter um problema de atitude estranho de vez em quando. Só mostrou isso talvez 3 vezes. Mas ela também pode ser um pouco obsessiva e fica chateada quando eu não a mando mensagem por mais de um dia. Ela tem muitas das minhas fotos salvas no telefone dela e lembra de cada pequeno detalhe sobre mim, e até tem uma lista dos meus interesses. Eu sei que isso é um pouco estranho, mas eu via isso como algo carinhoso até agora. O primeiro dia da viagem foi ótimo. Ela estava animada e trouxe um presente para mim com um bilhete doce de agradecimento. Fomos a uma balada e fomos para a cama separadamente à noite. É aqui que as coisas ficaram um pouco estranhas. Lembre-se de que dormimos separadamente. Eu acordei e ela estava na minha cama, mas não deitada na cama. Ela estava sentada em cima das cobertas ao meu lado, com os pés esticados e as costas contra a cabeceira da minha cama, olhando para a frente. Eu fiquei surpresa e disse, "Oh", instintivamente. Ela apenas olhou para mim. Nunca disse que estava me esperando acordar ou que estava desconfortável no sofá. Nada. Então ela saiu do meu quarto. Eu não tenho ideia de quanto tempo ela realmente estava sentada lá. No segundo dia de manhã, caminhamos pela cidade, onde ela estava querendo segurar minha mão enquanto estávamos por aí. Ao meio-dia, ainda no segundo dia, a atitude dela mudou completamente e ela ficou quase muda. Ela não estava conversando comigo, nem aproveitando as atividades ou mesmo sorrindo, seja no bar, no arcade ou até mesmo em casa assistindo filmes. Sabe aquelas fotos engraçadas que você tira para o seu perfil em jogos de direção? Eu estava fazendo uma cara de beijo na minha. Olhei para a dela e até tirei uma foto sem ela notar. A cabeça dela estava inclinada para a frente, olhando para a câmera, e ela estava com uma expressão vazia, com a maior parte dos olhos visíveis. Parecia o cartaz de um filme de terror, tipo A Órfã, 2009, pelo que parecia. De qualquer forma, durante o resto da viagem, ela continuou sem sorrir. Ela respondia aos atendentes de serviço com respostas de uma palavra e reclamava de qualquer coisa e tudo. Perguntei se ela estava bem algumas vezes, e ela respondeu que estava bem, evitando contato visual toda vez. As viagens de carro eram silenciosas, os jantares eram silenciosos. No último dia, levei-a ao aeroporto às 3 da manhã. Perguntei se ela havia gostado da visita e ela disse que foi ok. Foi tudo bem. Eu disse a ela que gostei de tê-la aqui. Ela embarcou no voo e foi embora. Agora eu não consigo entender o que causou essa mudança de 180 graus. Quero dizer, eu paguei por tudo, a levei a todos os tipos de eventos que ela queria ir e até tirei um dia de folga, o primeiro dia de folga por doença, para levá-la a mais lugares. Senti que estava compensando demais porque me sentia insegura em ser uma anfitriã terrível ou algo assim. Já tive vários amigos que ficaram comigo e expressaram que gostaram tanto que nunca queriam ir embora. Não acredito que fiz algo tão errado para arruinar essa viagem ou algo assim. Quando ela chegou em casa, no entanto, não entrou em contato comigo, mas postou fotos e vídeos meus com a legenda "meu" nas redes sociais. Só posso imaginar que ela está se declarando minha dona? Eu ainda não trouxe essa conversa para ela. Toda a minha família e amigos acreditam que eu evitei por pouco uma situação à la Selena e Yolanda, e que eu estava potencialmente com alguém muito instável. O que vocês acham? Nunca compartilhei isso com ninguém, exceto com minha esposa e minha mãe. Quando eu era criança, vivíamos em um antigo complexo de casas geminadas. Eu costumava acordar aterrorizado, incapaz de me mover, exceto os olhos,
e havia um homem parado aos pés da minha cama, vestindo um chapéu de cowboy e com os braços cruzados. Ele apenas ficava ali, e então desaparecia, e eu conseguia me mover novamente. Isso acontecia comigo dos 6 aos 12 anos, até nos mudarmos. Não era toda noite, mas provavelmente umas vezes por mês, eu diria. Nunca contei a ninguém sobre isso por anos. Guardei isso para mim. No início dos meus 20 anos, estava visitando meus pais, e finalmente contei à minha mãe o que costumava acontecer. Ela ficou absolutamente chocada, e então me contou que, quando vivíamos naquela casa, também acontecia com ela, durante mais ou menos o mesmo período até nos mudarmos. Depois, compraram a casa onde vivem agora. Não sei como explicar a sensação de alívio e terror que eu sentia ao saber que, A, eu não estava louco, e B, esse homem também estava perturbando minha mãe. Meu pai trabalhava em um acampamento remoto e ficava fora por 15 dias de cada vez. Isso só acontecia quando ele estava fora. Conversamos com ele depois que descobrimos que ambos tivemos essas experiências, e ele acha que estamos malucos. Enfim, só queria compartilhar isso. Passei de carro pela antiga casa onde isso aconteceu, e mesmo só de estar perto, isso me deixou arrepiado. Lembro de uma vez em que minha avó veio visitar quando morávamos lá, e nunca vou esquecer que ela simplesmente olhou ao redor e disse: "Este é um lugar movimentado." Outra coisa estranha que costumava acontecer na mesma casa é que tínhamos 2 gatos que costumavam ficar sentados na base das escadas e olhar para o patamar como se estivessem observando alguém. O patamar no topo da escada dava visão para as escadas e eu costumava sentir como se alguém estivesse me observando enquanto subia. Um dos gatos, às vezes, ficava lá por 1 hora ou mais, apenas olhando. Os quartos ficavam no andar de cima. Enfim, obrigado por ouvir, e é bom ter isso finalmente fora do meu peito. Também vou adicionar que não tive outras experiências desde então. Quando nos mudamos pela primeira vez, estava aterrorizado de que o que costumava assombrar minhas noites me encontraria novamente. Afinal, a casa que meus pais compraram ficava a apenas 2 quadras de distância. Passei cerca de 2/3 da minha vida tentando desmascarar isso ou encontrar uma explicação razoável. Quando eu estava na 5ª série, eu andava de ônibus com uma garota que estava 1 ou 2 anos abaixo de mim, mas morávamos em lados opostos de um grande complexo de apartamentos. No entanto, ainda podíamos caminhar até as casas uma da outra, se quiséssemos. O nome dela era Maika. Maika nasceu na Romênia e havia se mudado para cá alguns anos antes de eu conhecê-la. Ela tinha heterocromia. Maika tinha olhos castanhos, mas metade de uma de suas íris era azul. Isso é relevante mais tarde. A família dela era, para usar uma palavra, esquisita. Eu fui à casa dela algumas vezes para passar o tempo e me lembro de ver uma decoração bastante incomum em sua casa. Muitas velas, alguns altares e muitos taxidermias. A mãe dela ficava muito irritada sempre que ela trazia amigos, então normalmente ela me escondia a mim e alguns dos nossos outros amigos quando a mãe dela estava fora fazendo compras. Mas minha mãe estava grávida na época e muitas vezes se sentia mal. Então eu nunca trouxe meus amigos para casa, a menos que ela estivesse fora fazendo compras ou no médico. Então, ela nunca conheceu Maika. Muitas das outras crianças tinham medo dela, ou se sentiam meio desconfortáveis ao redor dela. Eu também, às vezes, admito, por alguma razão desconhecida, mas como uma colega excluída, nos apoiávamos mutuamente. Depois de alguns meses de nos conhecermos, ela começou a me contar que a família dela seguia um sistema de crenças semelhante ao paganismo. Esqueci exatamente o que ela chamava de religião, mas não era Wicca, ou paganismo, ou qualquer outro comum. Era um sistema espiritual, por falta de uma palavra melhor. Maika começou a afirmar que tinha poderes especiais. Eu imediatamente duvidei disso, e disse a ela para provar. Ela respondeu dizendo que se transformaria em um gato e me visitaria mais tarde naquela noite. Minha família e eu morávamos no 3º andar do nosso prédio. Não havia escadas de incêndio, varandas ou qualquer coisa assim. Mal tínhamos peitoris de janela.
Uma observação adicional. Eu adoro coisas fofas, como Hello Kitty, Care Bears, My Little Pony, essas coisas. Minha melhor amiga na época era muito ligada em moda e adorava agir como uma adolescente. E nas poucas vezes que me viu em pijamas de desenho animado, fazia piadas. Então parei de usar essas roupas na escola. Eu fui para a cama no meu horário normal de 9:30 da noite, usando um pijama dos Care Bears que minha mãe tinha comprado uma semana antes. Ninguém tinha me visto com eles, além dos meus pais. Por volta das 3 horas da manhã daquela noite, acordei ouvindo arranhões na minha janela. Pulei da cama, olhei para fora da janela e vi um gato preto olhando diretamente para mim. O gato estava sentado no parapeito muito fino da janela e levantou a pata como se estivesse acenando para mim. Assustada, disse a mim mesma que era um sonho e voltei a dormir. Na manhã seguinte, enquanto minha mãe preparava o café da manhã, ela perguntou se eu tinha ouvido algo estranho lá fora na noite anterior. Perguntei o que ela queria dizer, e ela contou que viu a coisa mais estranha na noite passada. Ouviu arranhões na janela, e quando olhou, viu um gato preto no parapeito da janela, parecendo tentar abrir a janela. Ela o trouxe para dentro, levou-o para baixo e o colocou do lado de fora, mas me disse que os olhos do gato eram metade azuis. Nunca tinha visto um gato assim antes. Eu imediatamente me senti tão mal que não consegui falar ou terminar meu café da manhã. Não querendo me aproximar de Micah depois de tudo isso, fiquei de lado, longe de todas as outras crianças, até que ela se aproximou de mim e disse: "Ei, ursinho sombrio, por que você não me deixou entrar na noite passada?" Eu fiquei completamente estupefata. Eu poderia ter morrido. Pelo menos sua mãe foi legal o suficiente para me levar para baixo. Parei de andar com ela tanto depois disso. Nosso prédio pegou fogo algumas semanas depois de tudo isso, e acabamos nos mudando para algumas cidades de distância. Não a vi ou ouvi falar dela desde então, e até hoje minha mãe ainda se lembra daquele gato. Ela o menciona de vez em quando, e faz comentários sobre como era estranho que um gato pudesse ter subido naquele parapeito, e estava tentando aparentemente entrar daquela forma. Nos últimos 20 anos, tenho revirado minha mente procurando qualquer explicação sobre como tudo isso poderia ter acontecido, mas simplesmente não consegui encontrar uma. Então, se alguém tiver uma, eu realmente adoraria ouvir. Isso tudo aconteceu em meados dos anos 90, em uma pequena cidade chamada Ottawa, no Kansas. Agora vou compartilhar essas experiências em ordem cronológica, mas primeiro vou descrever o layout da casa. De frente para trás, você entra na sala de estar, e avançando, entra na cozinha com uma porta à direita que leva a um banheiro e a um quarto principal. Se continuar pela cozinha, ela leva a uma sala de jantar e a uma sala de estar à esquerda. Se você passar pela sala de jantar mais para o fundo da casa, leva a um quarto sem porta que usamos como sala de computador e depois a 2 outros quartos na parte de trás. Compartilho tudo isso porque, ao longo dos anos, os membros da família trocaram de quartos. A primeira experiência aconteceu logo após nos mudarmos. Na época, minha mãe havia começado um novo relacionamento e nos mudamos para lá com ele. A mãe dele também morava lá, e ela tinha o quarto principal na frente da casa. Minha mãe e seu novo namorado estavam no quarto na parte de trás da casa, e eu estava no quarto ao lado deles. Em uma noite, ouvi todas as caixinhas de música da minha mãe começarem a tocar do nada. Eram palhaços pintados e outras coisas que ficavam em almofadas de cetim e tocavam música. Eles não eram assustadores para mim até essa noite, mas de qualquer forma, ouvi todos começando a tocar, e na minha cabeça de criança, fiquei meio irritada que minha mãe estivesse tocando quando me disse que era hora de dormir. Mas eles continuavam tocando, e tocando ao mesmo tempo. Anos depois, minha mãe finalmente me contou que ela não estava brincando com eles. A segunda coisa que aconteceu foi provavelmente a experiência mais assustadora da minha vida. Eu ainda estava em um dos quartos de trás, mas naquela época, minha avó tinha se mudado. Então minha mãe e seu namorado estavam no quarto principal na frente da casa, e eu estava sozinha nos fundos. Eu tinha irmãos, mas eles estavam indo e voltando entre minha mãe e meu pai. Naquele momento,
Eu era a única criança lá. Minha mãe e eu tínhamos acabado de voltar do Walmart e ela tinha me comprado o Estranho Mundo de Jack em VHS. Sim, estou mostrando minha idade. E como era tarde, nós assistiríamos no dia seguinte. Coloquei o filme na minha gaveta e fui para a cama. Estava ainda embrulhado no celofane e na sacola do Walmart, e enquanto estava adormecendo, ouvi o plástico da sacola. Mesmo com a minha luz noturna ligada, não conseguia ver nada. Eu estava assustada, então joguei gentilmente meu gato branco Muffin Man no chão, aos pés da minha cama, na esperança de que ele espantasse o que quer que fosse, e ele simplesmente saiu correndo. Continuei ouvindo o plástico e estava petrificada. Não conseguia nem gritar de tão assustada. Acabei acordando, e quando o fiz, o filme estava fora da caixa e no chão, e honestamente não consigo explicar como isso aconteceu. A terceira experiência que tive foi quando uma amiga minha passou a noite, e essa história ainda dá arrepios nela também. Ela tinha perdido recentemente a mãe em um acidente de carro, e essa foi outra tentativa dela de dormir lá. Ela tentava, mas sentia falta da mãe, e só queria estar com a família. Mas dessa vez, ela realmente ficou a noite toda. A experiência em si não foi assustadora para mim, mas eu tinha um pôster de O Corvo. Foi o meu primeiro pôster. E eu o amava. Mas quando acordei, estava pendurado de cabeça para baixo. Eu certamente não teria feito isso com Brandon Lee. E quando minha amiga viu isso, ela ficou pálida e nunca passou a noite novamente. Eu sei que não foi ela. E na época meu irmão mais novo estava morando conosco novamente. Mas não havia como ele alcançar as taxinhas de cima do pôster daquele jeito. Novamente, eu simplesmente não sei como isso aconteceu. Minha quarta experiência foi provavelmente a segunda mais assustadora. Naquela época tínhamos gatos, mas um dia, no meio do dia, meu irmão estava na rua jogando futebol na escola e eu estava sozinha com minha mãe em casa. Eu estava na sala de computador e ela estava na cozinha. No dia anterior, meu irmão estava fingindo que havia capturado um alienígena e tinha um enorme cofre de ET de gesso que tinha provavelmente uns 50 centímetros de altura. Era meio ridículo, mas ele tinha uma corda amarrada em volta dele porque ele havia capturado, sabe? Eu estava no computador e, de repente, ouvi um grande estrondo dos quartos de trás e lá vem meu gato Jara com a outra ponta da corda amarrada na cauda dela. Vale lembrar que Jara era um Taui e eles são conhecidos por serem completamente malucos, mas algo a manteve quieta o suficiente para amarrar algo na cauda dela. Bem, isso é meio desconcertante, mas algo definitivamente amarrava aquilo na cauda dela, e havia um laço e tudo mais, e a cabeça do ET foi quebrada no processo. Novamente, não consigo explicar nenhuma dessas experiências. Minha mãe acabou chamando um padre para abençoar nossa casa. Ele roubou minha coleção de pedras e o apanhador de sonhos, e ainda estou bastante irritada com isso. Mas fizemos um pouco de pesquisa e descobrimos que a propriedade realmente havia queimado no passado. Não me lembro das datas agora, mas não acho que o espírito, ou o que quer que fosse demoníaco. Eu realmente acho que era uma menina chamada Margaret, mas estou curiosa para saber o que todos os outros pensam. Vou fazer mais pesquisas e ver se encontro mais informações sobre o incêndio, mas sim, realmente, no momento, é tudo o que tenho. Eu tinha 11 anos quando isso aconteceu. Sou mulher e atualmente tenho 24 anos. Estava visitando meu pai e minha madrasta durante o verão em Saskatchewan, Canadá. Meu pai trabalhava muito durante a semana, então, em seu dia de folga, ele planejou que minha madrasta nos levasse, eu e minha irmã, para passar um dia juntos, já que ainda não a conhecíamos muito bem. Ela nos levou para fazer as unhas, ao shopping, e na volta para casa, paramos em um McDonald's. Planejávamos comer dentro do restaurante, mas estava muito cheio. Minha madrasta pediu para que minha irmã e eu encontrássemos uma mesa e esperássemos lá enquanto ela ia ao balcão pedir a comida. Foi então que percebi uma mulher mais velha, com uma aparência um pouco áspera, possivelmente na casa dos 60 ou 70 anos, olhando na direção da mesa onde estávamos sentadas. Só lembro de pensar que ela parecia uma Susan Boyle drogada, parecia possivelmente sem teto e viciada.
Não pensei muito nela. Apenas continuei conversando com minha irmã sobre coisas aleatórias. Quando minha madrasta voltou para a mesa, a mulher estava se aproximando de nós e parou ao nosso lado. Ela apenas disse, "Olá." Então todos nós nos afastamos e tentamos ignorá-la. Ela perguntou se éramos filhas da minha madrasta, e ela respondeu que éramos suas enteadas, tentando ser simples para acabar com a conversa. A mulher disse que éramos meninas lindas e começou a caminhar em direção à porta. Ela parou mais uma vez e perguntou, "Quantos anos elas têm?" Achamos que ela estava indo embora. Minha madrasta respondeu que tínhamos 11 e 8 anos. Os olhos dela se iluminaram e ela me olhou com uma expressão estranha. "Eu sempre quis uma menina de 11 anos, ela disse. "Eu a compraria de vocês." Isso definitivamente ultrapassou o limite. Minha madrasta finalmente disse que estávamos tentando almoçar e perguntou o que ela estava dizendo, com um tom um pouco agressivo. A mulher deu um último olhar para mim e então finalmente foi embora. Ela definitivamente não tinha dinheiro para me comprar. Mesmo se eu estivesse à venda, eu não estava muito preocupada, mas acho que ela estava possivelmente sob efeito de drogas e não estava com a cabeça no lugar. Conhecendo a mim mesma, tímida aos 11 anos, eu não saberia como me livrar dessa mulher se ela tentasse falar conosco sem a presença da minha madrasta. Não éramos muito próximas na época, mas eu a respeitei muito depois desse dia por estar pronta para nos proteger, mesmo em uma situação tão pequena como essa. Isso aconteceu na noite passada para mim. Eu estava quase em casa após um longo dia de viagem, e era aproximadamente 1 da manhã. Quando eu virei na esquina e parei no cruzamento bem perto da minha casa, o semáforo estava vermelho. À medida que eu diminuía a velocidade para parar, de relance, eu vi 3 pessoas na calçada. Todos estavam vestidos de preto e usando máscaras brancas ou pintura facial, ou algo assim, talvez uma combinação das duas coisas. Um estava agachado no chão, enquanto os outros 2 estavam em pé de forma torta. Eles estavam imóveis como estátuas quando eu parei, mas quando olhei para eles, todos começaram a rastejar ou andar em minha direção. Eu estava absolutamente exausta nesse momento, e aparentemente, meu instinto em momentos de terror é apenas rir e sacudir a cabeça, como se eu estivesse em uma piada ou algo assim. Eles chegaram bem perto do meu carro, mas felizmente, o semáforo ficou verde e eu consegui sair dali antes que eles chegassem ao meu carro. Como era possível ver o canto da minha casa do cruzamento, acabei dirigindo por um bom tempo e depois dei a volta, uma vez que parecia que o tempo tinha passado o suficiente para que eles não seguissem meu carro. Ao voltar para a rua onde moro, imaginei que eram apenas alguns adolescentes fazendo uma brincadeira ou algo assim. Mas depois comecei a pensar que, sendo uma noite de escola, a maioria das pessoas não estaria fazendo festas do pijama no meio da semana. Estou pensando se vale a pena ligar para a linha não emergencial para relatar isso, só por precaução. De qualquer forma, não pretendo sair depois do pôr do sol por um bom tempo e provavelmente vou investir em alguns reforços para a fechadura da porta também, porque, honestamente, quem sabe o que eles estavam fazendo? Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos. E por favor, ajude nosso canal a crescer. Curte, compartilhe e inscreva-se. Isso foi há alguns anos. Eu ainda estava na faculdade e trabalhava no meu colégio local, em South Jersey, no turno da noite, para ganhar um dinheiro extra. Mas, infelizmente, os horários significavam que eu não conseguia ter uma vida social durante a semana. Recebi uma ligação de um grupo de amigos em uma sexta-feira, antes de seguir para o trabalho, dizendo que eles iriam explorar Clinton Road, que era conhecida como a estrada mais assustadora de New Jersey. Obviamente, eu não pude ir, então pedi para eles me avisarem como foi. Mais tarde naquela noite, recebi uma ligação deles, em pânico, dizendo que várias coisas loucas aconteceram. Eles descreveram o que aconteceu, como jogaram moedas na Ghost Boy Bridge e elas voltaram. Um caminhão fantasma os seguiu,
e a sensação de estarem sendo observados. Honestamente, achei que eles estavam exagerando porque eu tinha perdido. Então foi decidido que todos iríamos na noite seguinte. Mas desta vez, eu veria com meus próprios olhos, algo que eu me arrependeria pelo resto da minha vida. Como somos do sul de New Jersey, Clinton Road fica a cerca de 2 horas de distância. Tivemos bastante tempo para nos animar e nos assustar. Eu só posso me descrever como o machão do grupo. Acho que sendo 1,95 e pesando 120 quilos, especialmente naquela época, eu tinha a persona de tudo é invenção, nada vai nos assustar. Mas rapaz, como eu estava completamente errado. Assim que chegamos lá, a vibração mudou de todos nós vamos nos assustar, para espera, isso é realmente assustador. A estrada fica no meio da floresta, com poucas casas pelo caminho. A primeira coisa que vimos quando chegamos lá foi um pequeno edifício que parecia um mini castelo. É o melhor que posso descrever. E devido à longa viagem, todos nós precisávamos urinar naquele momento. Eu fui para a esquerda, o amigo Joe foi direto e o amigo Ha foi para a direita. A amiga 4, uma mulher, ficou para trás na estrada. Depois de terminar, imediatamente voltei junto com Ha. Mas notamos que Joe estava andando em direção ao prédio assustador. Comecei a gritar perguntando o que ele estava fazendo, e ele se virou com uma expressão de choque. Confuso, perguntei: "O que você está fazendo andando para lá?" E Joe jurou de pé junto que eu estava atrás do prédio acenando para ele me seguir até lá. Naturalmente, todos nós começamos a ficar bem assustados com isso. Fomos até a Ghost Boy Bridge e eu verifiquei se todos tinham moedas para garantir que eles não fingissem só para me assustar. Todos jogamos as moedas e nada aconteceu. Viram, pessoal? É só coisa da cabeça de vocês, vamos embora. Começamos a voltar para o carro e, de repente, eu ouvi um barulho de moedas. Corremos de volta para verificar e encontramos as moedas no meio da estrada. Eu estava 100% convencido de que eles estavam apenas me zoando, então tive a ideia de marcar uma moeda para que não pudessem falsificar. Joguei a moeda na água, esperei 5 minutos, silêncio e nada. Viram, pessoal? Vamos embora. Mas então, ouvi moedas na estrada novamente. Voltei e, bem, era a moeda com as mesmas marcas que eu tinha feito. Eu estava extremamente assustado nesse ponto, então decidimos ir embora dirigindo pela estrada sinuosa em um carro esportivo novo. Todos nós estávamos bastante apavorados e só queríamos sair de lá naquele momento. E foi aí que vimos faróis aparecendo atrás de nós, aparentemente do nada. Além disso, não vimos eles ligados a um veículo, por assim dizer. Eu não sou especialista em carros de forma alguma, mas eu quase apostaria minha vida que aquelas eram luzes de um caminhão antigo se aproximando. Quanto mais rápido íamos, mais perto ele chegava, fazendo curvas em alta velocidade que nem mesmo um caminhão novo aguentaria. De repente, porém, as luzes simplesmente desapareceram. Enquanto continuávamos a dirigir pela estrada, o medo começou a tomar conta de todos nós. Decidimos que seria melhor parar o carro e tentar mapear uma rota de saída. Estávamos cercados pelo silêncio, sem luzes além dos faróis iluminando a densa floresta. Foi nesse momento que ouvimos o que parecia ser o lamento típico de um fantasma feminino. E claro, junto com isso, apareceu a imagem clássica de uma mulher vestida de branco, parada na floresta, bem ao lado do carro. De repente, ela soltou o grito mais alto que eu já ouvi na vida, e todos nós começamos a gritar em pânico, gritando para sair dali o mais rápido possível. Colocamos o carro em marcha e partimos dali, em pânico. Depois de finalmente voltarmos para as estradas principais, decidimos investigar um pouco mais sobre essa estrada. Descobrimos que, segundo algumas fontes, o caminhão fantasma tenta fazer as pessoas colidirem na curva do homem morto. Além disso, supostamente há inúmeros corpos enterrados lá, vítimas de um famoso assassino conhecido como o Homem de Gelo. No caminho de volta para casa, queríamos voltar novamente na noite seguinte, mas então passamos por uma igreja antiga e decadente que parecia não ser usada há uns 50 anos. Claro, o letreiro na frente dizia: "Você precisa de Jesus no domingo." É seguro dizer que nunca voltamos lá, e mesmo até hoje,
O grupo de amigos se recusa a falar sobre o que aconteceu naquela noite em Clinton Road. Espero que um dia possamos conversar sobre isso novamente, porque de certa forma, parece apenas uma memória agora, e eu realmente não quero esquecê-la. Quando eu estava no final da adolescência e início dos 20 anos, crescendo no sul de Jersey, meu grupo de amigos estava sempre se envolvendo em caçadas de fantasmas em estradas e prédios assombrados ao redor de Nova Jersey e áreas vizinhas. Sempre tínhamos algumas experiências malucas, pode-se dizer, e esta não foi diferente. Desta vez, tínhamos o grupo original de amigos mais outro amigo também. Uma noite, pensando no que fazer, decidimos fazer uma pequena viagem de caça a fantasmas em nossa área. Todo mundo conhecia nosso grupo de amigos como aqueles que sempre estavam se metendo nesse tipo de coisa. Então sempre recebíamos dicas de outros amigos de fora do grupo sobre quais lugares visitar. Fomos informados sobre uma pequena estrada assombrada não muito longe de nós e decidimos, por que não? É melhor do que nada e apenas ficar sentado aqui. Todos entramos no carro e começamos a pequena viagem em direção à estrada. No caminho, vimos um uauá, onde, é claro, tivemos que parar como de costume. Sempre estávamos nos provocando para ver se podíamos assustar os outros enquanto esperávamos na fila. Estou brincando com um dos amigos que não faz parte do grupo de caça a fantasmas, dizendo: "Ah, você está com medo de ir, não é?" Quando do nada ouvimos: "Do que o pequeno está com medo?" Digo pequeno porque os caras do grupo de amigos eram todos de tamanho anormal, o menor tendo cerca de 1,90 e 100 quilos, enquanto o pequeno era apenas um cara de tamanho normal típico. Esses caras pareciam simplesmente não pertencer àquele lugar, para ser honesto. Pareciam algo saído de um filme, O Massacre da Serra Elétrica do interior do Texas. Mas explicamos ao cara e seu amigo que estávamos indo caçar fantasmas em uma estrada, e simplesmente eles disseram: "Isso não é tão assustador. Se você realmente quer se assustar, vá para cá." Então saímos e, hesitantemente, todos concordamos em seguir para a nova caçada em vez da primeira viagem. Chegamos lá, no meio da floresta, e notamos que havia algumas árvores cortadas e deitadas nas laterais, paralelas à estrada. Mais e mais fundo na floresta escura é quando o nervosismo realmente começa a aumentar. Chegamos a uma espécie de monumento para comemorar um acidente de avião que aparentemente havia acontecido ali anos atrás. Há um silêncio mortal, escuridão total, apenas a luz brilhando da lua era nossa luz, além dos faróis do carro. Para colocar um pouco mais de medo em nós, desafiamos o motorista a desligar as luzes, o que foi um grande erro. Ele desliga completamente o carro. Alguns minutos se passam e vemos essa sombra absolutamente massiva. E quando digo massiva, quero dizer que eu sou grande. E essa coisa me fez parecer um aluno da terceira série. A sombra rasteja de trás da estátua e começa a se aproximar de nós. Todos começamos a entrar em pânico e corremos para o carro. Um pouco desorientados, não percebemos que estávamos dirigindo mais fundo na floresta, até chegarmos a uma grande abertura de areia, onde havia muitos caminhos para seguir. No final, decidimos que era melhor dar meia volta e tentar mapear nossa saída. Enquanto fazíamos isso, nosso rádio para de funcionar, mudando para algo parecido com uma música antiga. Olho para cima confuso, e segundos depois, vejo o que só posso descrever como um rosto branco. Não um rosto branco típico, mas quase como uma máscara de Jabberwockies, sem expressão e com um corpo quase transparente, se isso faz sentido. Apenas um rosto, e então outro, e outro. Agora não sei se éramos apenas nós desorientados e vendo coisas, ou se isso realmente estava acontecendo. Mas todos gritamos juntos: "Vamos sair daqui." Voamos para fora da areia, de volta à mesma estrada onde eu havia mencionado as árvores antes. Só que desta vez, no nosso caminho de volta, as árvores não estavam mais paralelas à estrada, mas na verdade no meio da estrada, bloqueando nossa saída. O motorista, Joe, em um carro esportivo, nos diz para nos segurarmos e estamos dirigindo na lateral da estrada, ao lado da floresta,
no que posso descrever melhor como praticamente desafiando a gravidade para fazer nossa fuga. Conseguimos passar raspando. Note-se que o carro ficou um pouco pior depois, mas saímos de lá e não olhamos para trás. Agora não sei com certeza se este lugar é legitimamente assombrado ou se fomos armados por aqueles dois caras no início da noite. Mas duas coisas são certas. Uma é que eu apostaria minha vida que é uma combinação de ambos, uma assombração e um pouco de armação. E dois, eu com certeza nunca voltarei lá para descobrir. Esta é a história da minha pior experiência de caça a fantasmas. Este incidente foi realmente sinistro, mas eu ainda não desistiria do meu amor pela caça a fantasmas. Sou um homem de 21 anos, 20 na época, da Finlândia. Isso aconteceu em 2 de dezembro do ano passado em Kamata, Grécia. Eu estava pegando carona há bastante tempo naquele momento. Tinha começado em Budapeste e peguei carona por 7 países diferentes, sempre com resultados positivos. A história começa por volta das 11 horas de sábado. Algumas horas antes, eu havia acordado na minha rede, que estava pendurada atrás das ruínas do castelo, no único lugar que tinha árvores que não eram oliveiras de alguém. Eu estava cansado pela falta de sono causada pela noite fria e pelo despertar precoce devido aos barulhos do movimentado mercado do outro lado da rua. Após um rápido tour pela cidade e um café da manhã, era hora de pegar carona. Fiz uma placa com as palavras Atenas e Esparta em grego. Eu estava parado em uma estrada que levava a uma rotatória, onde a primeira saída ia para Arapoli, a segunda para Esparta e a terceira para Atenas. Muitos carros passaram, mas quase todos pegavam a primeira saída. Levou pelo menos 1 hora para o primeiro carro parar. Era um carro branco pequeno, bastante velho e desgastado. Dirigindo-o estava um homem mais velho, por volta dos 60 anos, que parecia um pouco sujo. Cabelo oleoso, alguns dentes faltando e um nariz grande cheio de cravos visíveis. Ele não falava muito inglês, mas eu pude entender que ele estava indo para Esparta. Eu estava um pouco frustrado pelo fato de que praticamente todos os carros estavam indo para Arapoli, então pensei que esta poderia ser minha única chance, e entrei. Tentamos conversar, mas sem uma língua em comum, era praticamente impossível. Nos apresentamos e tento explicar de onde sou. Ele fuma e me oferece um cigarro, mas eu recuso. Dirigimos por cerca de 6 quilômetros antes do cara fazer uma curva à esquerda de repente e acabamos no quintal dele, de todos os lugares. Ele para o carro, sai e me sinaliza para segui-lo, então eu o sigo. Pego minhas malas e me sinto um pouco confuso. É uma pequena casa nas montanhas, cercada por ovelhas e oliveiras. Há um cachorro dormindo ao sol, mas ele não parece se incomodar conosco. Caminhamos até esta varanda, ou terraço que circunda a casa dele. Coloco minhas malas dentro da casa e me junto a ele sentado na varanda. Ele acende outro cigarro e pergunta se quero comer algo ou talvez tomar um banho. Eu recuso e, com a ajuda do Google Translate, pergunto por que não estamos indo para Esparta. Ele responde que posso dormir na casa dele e ele me levará lá amanhã. Tento explicar que gostaria de chegar a Esparta ou até mesmo a Atenas hoje, então ficar na casa dele não é realmente uma opção. Estou apontando que não passam muitos carros por esta casa, tipo 1 a cada 15 minutos, e só temos umas 4 ou 5 horas de luz do dia restantes. Cada minuto é valioso para mim. Ele não parece realmente me entender, então me levanto e vou até a porta para pegar minhas malas. Coloco minha mochila e pego minha outra bolsa. Me viro e o vejo dentro. Tento sair, mas ele me impede e me guia para o lado. Ele tranca a porta e se vira para mim. Neste momento, não estou entrando em pânico nem nada, porque presumo que isso é uma forma de hospitalidade, e ele está apenas fazendo isso de brincadeira para me oferecer comida ou algo assim. Continuo dizendo não para ele, mas ele não parece se importar. Agora ele está bem na minha frente, e estou começando a me sentir muito perturbado com sua presença. Por algum motivo também, continuo olhando fixamente para seu nariz cheio de cravos. A imagem ainda me assombra. De fato,
Ele abre a boca e levanta a mão direita em uma espécie de punho frouxo para me mostrar algum movimento. Ainda estou dizendo não para ele. De repente, ele me agarra pela virilha e posso sentir essa sensação fria de formigamento percorrendo meu corpo enquanto meus pelos se arrepiam. Continuo dizendo não e começo a levantar meu punho para acertá-lo. Ficamos assim por alguns segundos e, graças a Deus, ele me solta. Ainda estou sentindo a vontade de acertá-lo, mas não o faço. Ele pergunta: sem sexo? E eu quase grito: não. Para ele em um tom que faz parecer que estou questionando a própria pergunta. Ele então abre a porta e eu estou subitamente livre. Saio me sentindo tão assustado com a experiência. Passo pelo cachorro até a estrada e vejo 2 caminhonetes do outro lado. As caminhonetes estão cercadas por um grupo de caçadores carregando espingardas nos ombros. Isso me faz me sentir instantaneamente muito mais seguro. Continuo andando pela estrada por um tempo antes de um carro passar por mim. Está bem quente e estou no meio do nada. Esvazio uma das minhas garrafas de água e a viro de cabeça para baixo, mostrando-a aos carros que passam para que pensem que estou sem água. Isso funciona e o segundo carro para. Eventualmente, chego a Esparta e mais tarde naquele dia, a Atenas em segurança, mas me senti nojento até conseguir tomar um banho. Toda a bondade que eu havia experimentado enquanto pegava carona antes deste evento me deixou confortável demais, eu acho. E talvez eu tenha baixado a guarda ou algo assim. Acho que os humanos são bons por natureza, mas provavelmente confiar em todos os estranhos é um pouco exagerado, certo? O perigo de estranhos, na minha opinião, ainda é superestimado, no entanto. Sou um cara bem magro também, e não muito forte. Então tive sorte que a situação não acabou pior, embora eu ache que poderia ter vencido aquele vovô pastor também muito magro. Como medida de segurança, eu também carregava uma faca comigo, mas não estava comigo no momento do incidente. Além disso, a faca poderia ter piorado a situação. Obviamente, eu não teria feito nada a menos que fosse absolutamente necessário. Minha mente estava correndo a 1000 por hora durante e depois desta experiência, e pensei em tudo, como poderia ter terminado no pior dos casos. Pensei em bater no cara, contar o incidente aos caçadores e chamar a polícia, mas no final acabei não fazendo nada e simplesmente fui embora. Espero que o karma o pegue eventualmente, mas quem sabe? Depois desta experiência, ainda acho que pegar carona é a melhor maneira de viajar e definitivamente não vou desistir disso, mas certamente sou muito mais cuidadoso sobre como faço isso agora. Sou de uma pequena cidade que abriga 3 escolas primárias diferentes e apenas uma escola média e uma escola secundária, conectadas pelo ginásio e um túnel entre os 2 prédios. Eu morei lá minha vida inteira e fui para uma escola diferente da maioria das outras pessoas mencionadas nesta história. Quando eu estava na escola média, eu tinha uma infinidade de valentões que adoravam tornar cada momento do meu dia um inferno vivo. Eles faziam praticamente tudo que você poderia imaginar, desde brincadeiras no meio da aula até agressão física mesmo. Mas todos eles não eram nada comparados a uma garota que conheci no início do 7º ano, a quem vou me referir como Sadie. Sadie era uma garota má estereotípica em todos os sentidos da palavra. Adorava moda, tinha um bando de amigos dispostos a fazer sua vontade, e todos os garotos gostavam dela ou a queriam. Ela era a criança com o maior número de detenções, discutia muito com os professores, e o diretor praticamente não fazia nada sobre suas ações. Ela também tinha o hábito de se divertir com alguns alunos específicos, o que me incluía. Eu era um garoto plus size na época, medroso, ingênuo e um pouco submisso também, mas eu tentava me sair bem na escola e me mantinha na minha. Mas isso não adiantava muito. Assim que Sadie me notou, ela tomou para si a tarefa de garantir que, toda vez que nos víssemos, ela me faria miserável. No início não era muito. Ela começou a espalhar rumores sobre mim, falando de mim online. Eu não tinha redes sociais ainda, então não descobri isso até muito mais tarde, e na escola também. Ela dizia coisas e jogava coisas em mim, que variavam desde seu lixo
até um de seus livros didáticos. Não era terrível no início. Sadie era irritante, claro, mas eu tinha como contornar, então eu apenas a ignorava. Mas quando outras crianças viram que eu não iria revidar, elas se juntaram e levaram as coisas longe demais. Quase diariamente, eu era perseguido nos corredores, encurralado nos banheiros, tinha minha comida roubada, era culpado pelos professores pelas ações idiotas deles na aula, e muitas outras coisas. Essas crianças me deixavam no limite, me fazendo sentir praticamente sem valor durante todo o ano letivo, a ponto de eu considerar fugir para evitar ir à escola. Por que eu não contei à escola? Você pode perguntar. Bem, eu tentei dezenas de vezes. Professores, conselheiros, até o diretor. Mas eles não se importavam. A escola honestamente não era a melhor, e era bastante negligente com tudo que não envolvesse fundos, eventos esportivos e média de notas do ano. Então eles não me davam atenção quando eu tentava contar o que estava acontecendo com Sadie e seus lacaios. Estas são algumas de suas respostas reais dos incidentes que aconteceram. Quando minha mochila foi jogada escada abaixo e uma calculadora que eu trouxe de casa quebrou, eles disseram, é problema da sua propriedade. Quando Sadie escreveu uma piada gordofóbica junto com um insulto na porta do meu armário com caneta permanente, você não tem provas de que foi ela. Quando o namorado de Sadie e seus amigos me encurralaram fora dos vestiários para me pedir algo, eles provavelmente estavam apenas brincando. Todos eles eram liderados por Sadie, que praticamente estava no comando naquele ano, e nada do que ela fazia a metia em problemas. O verão não podia chegar rápido o suficiente naquele ano, e quando o 7º ano terminou, eles deixaram aquelas crianças se safarem de tantas coisas que eu honestamente desisti de tentar obter ajuda externa naquele ponto. Como eu obtive alguma ajuda pessoal naquele verão, decidi que as coisas seriam diferentes quando eu tivesse que voltar para a escola no ano seguinte. Eu não seria mais o saco de pancadas pessoal de Sadie. Em outras palavras, quando o 8º ano começou, eu estava pronto. Aprendi um pouco de autodefesa MMA, me defendi vocalmente, não era mais tão quieto, e comecei a revidar. E sabe de uma coisa? Funcionou. Nenhum dos antigos valentões do ano passado sequer olhou para mim novamente, exceto Sadie, que ainda tentava fazer suas travessuras habituais. Mas quanto mais eu mostrava a ela que não me importava, mais isso parecia afetá-la. Honestamente, parecia uma vingança adequada por tudo que ela me fez passar no ano anterior. Sadie, no entanto, não deixaria isso passar de jeito nenhum. Eu não sabia na época, mas toda essa atitude dela acabaria tomando um rumo muito ruim. Um dia, eu estava indo para a aula de educação física com Sadie me seguindo de perto. Ela não compartilhava a aula de educação física comigo, mas gostava de me seguir entre as aulas e tentar me provocar. Esse dia, no entanto, não foi bom para mim, e não me lembro exatamente por que agora, mas eu estava estressado e continuava ficando muito irritado com qualquer coisa que desse errado naquele dia. Sadie me seguindo, tentando diferentes insultos e comentários sobre mim, deve ter me levado ao limite. Em um movimento rápido, parei de andar, girei, empurrei Sadie para trás e cuspi em direção a ela, acertando sua perna. Disse a ela para sair do meu pé e me deixar em paz. Não sei o que eu realmente esperava que fosse sua reação, mas com certeza não foi o que ela fez. Sadie simplesmente ficou lá parada, congelada, me encarando. Eu esperava que ela estivesse cuspindo sangue de raiva, ou gritando, ou qualquer coisa, mas em vez disso, ela apenas ficou lá como um cervo nos faróis. Não pensei muito nisso na hora, já que fui para a aula de educação física logo depois e eventualmente esqueci. Mas depois da escola, eu estava atravessando o prédio da escola para ir ao estacionamento ao lado do prédio do ensino médio. Tudo parecia normal, até que vi Sadie não muito atrás de mim. Não achei nada estranho, então ignorei e continuei andando até perceber que ela estava seguindo o mesmo caminho que eu para os ônibus. Isso não seria tão estranho, acho, se ela realmente pegasse os ônibus. Sadie ia e voltava da escola a pé todos os dias. Se não isso, alguém sempre vinha buscá-la. Mas o estacionamento de caronas era na direção oposta dos ônibus. Tomei um caminho diferente do meu roteiro normal ao redor dos fundos da escola. Olhei para trás para verificar,
E sim, Sade estava seguindo exatamente o mesmo caminho que eu, e ela parava de andar toda vez que eu olhava para trás. Comecei a acelerar um pouco o passo, e por trás, podia ouvi-la correndo para me alcançar. Quando eu estava chegando perto do local dos ônibus, ela estava a uns 3 metros atrás de mim, ainda correndo para me seguir. Eu definitivamente não queria que ela soubesse qual era o meu ônibus, nem queria que ela me seguisse até em casa, então decidi tentar despistá-la. Pulei em um ônibus diferente, para o desespero do motorista, e Sade correu atrás de mim. Depois que ela entrou na frente, o motorista do ônibus gritou com ela sobre algo, e eu corri e fui para o meu ônibus real, que estava no outro extremo de onde esse ônibus particular estava. Eu entrei no ônibus e ele partiu justo quando Sade desceu para ver para onde eu estava indo. No dia seguinte, não vi Sade em nenhum lugar da escola, nem nas aulas, nem no almoço, nem mesmo depois da escola. Perguntei, mas ninguém sabia onde ela estava. Isso continuou pelo resto da semana. O incidente do ônibus aconteceu na segunda-feira e o desaparecimento dela aconteceu na terça-feira. Na quinta-feira, comecei a relaxar um pouco em relação a tudo isso. Ainda não entendia o que Sade estava fazendo com o incidente do ônibus, mas, enquanto ela estivesse fora, as coisas pareciam bem. Até que a tarde de sexta-feira chegou. Como nos últimos dias, Sade não estava lá, então eu estava bastante relaxado. Quando o final do expediente escolar chegou, eu estava prestes a sair pelas portas da frente do prédio quando algo me impediu. Senti de repente uma sensação horrível no estômago que me dizia para não sair. Não tinha ideia de onde isso veio, mas pensei que fosse apenas minha ansiedade residual pregando peças em mim. Então fui em frente mesmo assim. O meio e o ensino médio faziam parte de um sistema de caminhos conectados, o que significa que todos tínhamos corredores e passagens conectando os principais edifícios do ensino médio e do ensino fundamental, com uma longa calçada na frente. O estacionamento, onde eu precisava caminhar para pegar meu ônibus, estava no lado oposto dessa longa calçada, que corria em frente ao meio e ao ensino médio também. Isso fazia com que a caminhada fosse bastante longa, e as portas que davam para o ensino médio, frequentemente lotadas de alunos, criavam alguns obstáculos interessantes. Isso tudo entraria em cena quando isso aconteceu também. Eu desci as escadas externas até a calçada, quando vi alguém correndo ao redor de um canto do prédio. Olhei e era Sade, parecendo completamente irritada, como um cachorro raivoso, correndo em minha direção. Eu corri mais rápido do que nunca na minha vida, movido apenas por adrenalina e medo. Sade estava rapidamente se aproximando, e tudo o que eu podia fazer era correr e rezar por ajuda. Eu me esquivava entre multidões de crianças e apenas tentava me livrar dela em meio às massas, sem me importar se esbarrava em outras pessoas, apenas com medo de que ela ainda estivesse atrás de mim. Quando cheguei aos ônibus, não havia em lugar algum, então parei e quase desmaiei para recuperar o fôlego. Senti alívio por apenas um segundo, até que ela apareceu do nada ao lado da multidão e se lançou contra mim. Sade me agarrou pelos cabelos e pela mochila, girando-me em círculos enquanto eu tentava tirá-la de cima de mim. Ela continuava puxando e sacudindo tanto que eu senti meus cabelos sendo arrancados em algum momento, mas ela não parava. Eu gritava por ajuda, chutando e socando cegamente na direção dela, mas ninguém parecia querer se envolver ou estava com medo demais para nos separar, porque ninguém apareceu. Sade soltou meu cabelo para alcançar algo atrás dela, e o que aconteceu a seguir foi um milagre. Meu irmão mais velho estava saindo do ensino médio, bebendo um refrigerante, quando viu a cena e correu para ajudar. Ele foi o único que sabia sobre Sade e a reconheceu quando chegou à escola pela manhã. Ele jogou seu refrigerante na cabeça de Sade, o que a assustou o suficiente para me soltar e largar o que estava segurando. Eu agarrei meu irmão e fomos para o ônibus, conseguindo chegar a tempo antes que ele partisse. Depois de encontrarmos um assento, olhei para fora e o que vi ainda me dá arrepios. Sade estava no chão, com os braços imobilizados por um professor, e ao lado dela estava uma faca de caça aberta. Eu sabia sem dúvida que era dela por causa do som que ouvi quando ela a deixou cair mais cedo. Na segunda-feira seguinte, recebi uma convocação para a diretoria,
onde meu irmão também estava esperando. Fomos levados ao escritório do conselheiro, onde havia 2 policiais aguardando. Aparentemente, depois que saímos correndo, um professor do ensino médio viu Seide pegando a arma e a prendeu, enquanto outra pessoa chamou a polícia. Eles colocaram Seide em interrogatório e agora precisavam ouvir o que aconteceu de mim. Eu praticamente desabei ali mesmo e contei tudo. O que Seide fez comigo no ano passado, o que quase fiz por causa do tormento dela, o incidente do ônibus na semana anterior e o que aconteceu na calçada também. Meu irmão colocou o braço em volta de mim enquanto eu apenas sentava lá, quase chorando. A polícia e o conselheiro apenas anotavam o que eu dizia, mas pareciam insensíveis. Um dos policiais me perguntou se eu queria contar aos meus pais para que eles pudessem registrar a denúncia. Neste ponto, eu só queria que tudo acabasse e que fosse resolvido, então disse a eles para fazerem o que quisessem. Eu só queria que isso parasse. O conselheiro percebeu que eu já estava bastante abalado, então me enviou de volta para a aula, e eu e meu irmão fizemos uma promessa de nunca mais falar sobre isso. Seide acabou sendo enviada para a reformatória pelo resto do ano escolar, até a metade do segundo semestre do primeiro ano do ensino médio. A escola também passou por algumas mudanças. Agora havia policiais de plantão durante o horário escolar, tanto no meio quanto no ensino médio. Tínhamos políticas mais rígidas contra bullying, e agora os alunos podiam ficar com os professores antes, durante e depois da escola, se precisassem. Nunca mais vi Seide depois disso, nem mesmo de passagem. Na verdade, mais tarde soube por um dos antigos amigos dela que, após o último ano, ela abandonou a escola para fazer a prova de equivalência de ensino médio, porque o incidente em seu registro policial significava que a faculdade era praticamente impossível. Já se passaram mais de 9 anos desde aquele dia na calçada, e admito que isso não foi tão ruim quanto o que outras crianças provavelmente tiveram que passar, mas ainda sinto o trauma daquele tempo no ensino fundamental, e especialmente do que ela fez comigo. Depois do ensino fundamental, desenvolvi depressão, ansiedade social severa e traumas devido aos valentões. Não posso culpar totalmente a situação por tudo isso. Talvez se eu tivesse insistido um pouco mais com os professores e o diretor, isso não teria acontecido em primeiro lugar. Mas eventualmente as coisas acabaram melhorando. Eu só gostaria de poder voltar para minha versão de 13 anos, que teve que suportar tudo isso e dizer que tudo ia ficar bem. Estou melhor agora. Estou procurando terapia e atualmente estou na universidade. Não poderia estar mais orgulhoso do quanto evoluí.